Fala pessoal, estamos chegando nessa terça-feira, dia 2 de abril, o app do Pílula Azul. Hoje, na verdade, vocês vão ver aí nos nossos stories, aqueles fãs, que nós estamos gravando na segunda-feira, justamente porque semana cheia, né, Léo? Vamos falar disso também. Mas antes de falar desse assunto, na disputa com o Mercado Livre, Shopee abre o seu 11º centro logístico no Brasil. Programa Litígio Zero. Receita oferece pagamento facilitado para inadimplentes. E é relativo a esse assunto que vamos trazer uma dúvida da galera. E como eu disse, semana corrida estaremos na FEICOM. Já anunciamos isso há um tempo atrás, o evento ocorrerá dia 2, 3 e 4 em São Paulo. E 5, só que a gente vai voltar antes. Ah, sim, verdade. Estou pensando só na gente. E 5 também, uma feira gigantesca e nós estaremos lá. E também estaremos patrocinando um evento muito bacana, um evento interno, só com os nossos sellers, colegas, amigos, né, pessoas próximas da eBlue. E falaremos disso também. Vem com a gente, o Pílula Azul News está no ar. Bom, pessoal, inicialmente, né, uma notícia que a gente sempre gosta de trazer. Na disputa com o Mercado Livre, a Shopee inaugura o seu 11º centro logístico no Brasil. Um detalhe importante, Léo, ela dobrou o número de centros de distribuição em um ano. Em um ano. Isso é coisa demais, gente. O que está acontecendo com a Shopee? Você que, além de ser seller, você que é consumidor, você está percebendo que tem demorado um pouquinho as entregas da Shopee, né? Tem até melhorou um pouco, mas ainda está demorado bastante. E a Shopee quer melhorar a malha logística do nosso país, porque eles sabem, né, da importância de uma entrega rápida. A Shopee ainda é o marketplace que tem um frete grátis de produtos mais baixos, né? Por exemplo, o Mercado Livre, a partir de R$ 79,90. A Shopee esbanja aí cupom de desconto, produtos acima de R$ 10 com frete grátis. Por exemplo, dia 4 do 4 é tudo frete grátis. Exatamente. Então, pessoal, a Shopee já tem a questão do frete grátis. Agora eles estão tentando melhorar a malha logística. E por isso, né, igual o Luiz falou, dobrou em um ano a quantidade de centros de distribuição aqui no nosso Brasil. E esse agora inaugurado, né, o 11º, é inclusive num ponto muito importante, né, também do Brasil, que é Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre. Porque hoje a região sul era abastecida apenas pelo centro de distribuição de Curitiba. E são 3 estados que consomem bastante. Você sabe a quantidade de vendas que você faz lá para os estados do sul. Então, ter mais um centro de distribuição na região sul do Brasil, uma das principais capitais, né, do nosso país, é algo para avançar nessa política de melhorar as entregas no Brasil. Segundo o diretor de expansão de malha logística da Shopee, o senhor Rafael Flores, essa abertura é justamente a melhoria nessa experiência de entrega para os usuários. A gente já falou isso várias vezes. Claro que preço importa, claro que desconto importa, claro que um monte de coisa que nós já falamos aqui importa. E inclusive, todas essas importâncias, vamos dizer assim, variam até do momento, da época, da data. A gente já comentou isso aqui várias vezes. Mas para o dia a dia, uma das coisas que a gente percebe cada vez mais nas matérias que a gente lê, nas pesquisas que a gente acompanha, é a velocidade da entrega. Sim. Pro beabá. O cara quer uma capinha de celular. E vamos supor que vai comprar o celular ou comprou o celular. Ele não quer esperar 10 dias mais, ele não quer, ele quer aquilo ali rápido na mão dele. Então, assim, e aí a Shopee trabalha muito isso, ticket mais baixo, entrega com frete grátis ou muito baratinho e pá. Então, é uma coisa muito bacana essa expansão, além de tudo aquilo que toda vez a gente fala, toda vez a gente enaltece, pô, se tá abrindo mais um lugar, tá movimentando a economia, tá gerando emprego, é bom pro nosso país. Com certeza, e isso até da entrega rápido, né? Isso daí faz muito sentido. Porque, por exemplo, igual, recente eu precisei comprar um guarda-chuva, né? Tava sem guarda-chuva, comprei na Shopee. Aí a demora é ruim. Ainda bem que assim, a época de chuva tava acabando, mas já chegou o guarda-chuva também. Mas é uma experiência. Mas também uma questão, pessoal, a Shopee, né, anuncia esse novo centro de distribuição
em meio à notícia que a gente trouxe num dos últimos episódios, né, na semana passada, sobre o Mercado Livre. O Mercado Livre anunciou que vai investir 23 bilhões na operação dentro do Brasil. A Shopee não fala quanto que vai gastar, pelo menos não por enquanto, na operação no Brasil, mas já mostra também um investimento alto, porque a gente sabe que a abertura de um centro de distribuição é um investimento envolve alto. muitos custos. Ela não anuncia também se vai abrir mais, se não vai, mas se um ano ela dobrou, às vezes ela seguindo essa tendência, esse ano pode ter um ou dois aí, um já tem, né? Mas pode ter mais um ou mais 2 centros aí abertos, concorrendo diretamente com o Mercado Livre, que tem mais ou menos nessa ordem. A gente procurou para tentar informar de forma mais precisa para o seller, mas se você jogar na internet aí você vai ver que não tem. Quantos centros de distribuição logística o Mercado Livre tem? Está ali na casa de 12, talvez 13 centros de distribuição logística, né? Bom, Léo, passando agora... Só mais um detalhezinho sobre essa notícia, é que esse, inclusive, já é o segundo centro de distribuição inaugurado pela Shopee esse ano. Eles abriram primeiro em Goiás e agora em Porto Alegre. Então, isso mostra a ampliação, né, que a Shopee está fazendo no nosso mercado aqui brasileiro. E talvez até um medo aí da Temu também. Sim, claro. Um temor pela Temu, né? Pode ser. Léo, agora, sobre o programa Litígio Zero. Acho que faz mais sentido a gente trazer o programa e depois fazer a perguntinha da galera. Sim. Vai ficar um pouco invertido, mas vai fazer sentido para vocês. Bom, Receita Federal oferece pagamento facilitado para inadimplentes. É uma nova fase do programa Litígio Zero, que já ocorreu no ano anterior também. 2023. Exatamente. Só que ele tinha uma característica, agora ele ampliou um pouco as possibilidades. Conta pra gente um pouquinho como que vai acontecer. É a oportunidade para você, seller, que tiver dívidas. Mas assim, não é qualquer dívida, tá? Então, mas dependendo, você pode estar nesse perfil, ou conhecer alguém que está numa situação dessa, e você pode mandar esse app para ele, para poder a pessoa aproveitar desse programa. Isso. O programa do Litígio Zero, pessoal, são devedores, mas que tem algum litígio com a própria Receita Federal. Alguma questão de disputa administrativa, ainda discutindo se é devido ou não débito, uma autuação, né, que aí virou também um processo administrativo, ou até mesmo, que agora sim, mudou para o ano de 2024, você que tem um mandato de segurança com uma medida liminar que suspendeu o débito, também pode entrar no programa Litígio Zero. E qual que é digamos assim, a intenção da Receita Federal? É realmente diminuir essas brigas, tanto judiciais quanto administrativas. Você que talvez tenha algum processo, vou falar mais na casa da administrativa, tá? Mas você que tem um processo administrativo na Receita Federal, você sabe que tem demorado demais para uma resolução desse caso, né? A gente tem processo administrativo na Receita Federal mais de anos que ainda não teve uma decisão final. Por conta de, primeiro, excesso de trabalho, foram algumas greves que servidores da Receita Federal fizeram nesse decorrer desse período, e aí atrasa sim a análise. Então acaba que a Receita Federal quer diminuir a quantidade de litígio para poder entregar uma satisfação para o contribuinte quando tiver um processo administrativo, digamos assim, até, entre aspas, válido e tudo, diminuir o tempo de julgamento, de análise do processo administrativo. Uma questão interessante que você que tem essa dívida tem que entender, principalmente em se tratando dela já está judicializada, é que você vai abrir mão da discussão. Então assim, ao aderir ao programa, você vai estar de certa forma confessando que está errado. Uhum. E aí você vai ter ali os descontos que podem ser bastante atrativos, bem interessantes. Pode chegar até 100% de juros, multas e outras penalidades. Então você vai ver que tem as suas benesses, é realmente algo diferente dos parcelamentos que a Receita solta de tempos em tempos. Praticamente a gente não vive sem um refis, né? Sempre tem. Até tem um ainda em aberto, inclusive, que é interessante, mas tem que avaliar cada caso. Cada caso. Então, você que tem aí uma dívida que ela seja já um pouquinho considerável, cara, gente, Léo, só aquela dívidazinha ali na dívida ativa ali vai entrar? Não, essa daí é para o parcelamento. Isso. Agora, dívidas talvez
já ali discutindo com o fiscal, aquela coisa mais pesada, ou na justiça também, é essa daí. Então, que ela fala de valores e os valores são relevantes, essa sim você tem a possibilidade de aderir e tem prazo, né, Léo? O prazo é até um prazo relativamente grande para fazer a adesão, que vai ser agora, a partir do dia 1º. Você que está vendo no dia 2, foi ontem, o primeiro dia do prazo, e ele finaliza em 31 de julho, então são 4 meses para fazer a adesão a esse parcelamento, tá? Em relação a valores, o Luiz até trouxe aqui valores altos, até dívidas de até 50 milhões de reais. E aí, para esse parcelamento, pode ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Não tem restrição de apenas pessoas jurídicas. É para ambos os casos. E aí, por fim, a matéria destaca que é possível também transações individuais e que isso já foi feito. Quem acompanha aí sabe que a gente já brincou com isso algumas vezes, eu sou cruzeirense do atleticano. O Cruzeiro foi beneficiado por uma transação individual dessa. Tinha uma dívida com a Receita gigantesca, lá na época foi na época do governo Bolsonaro, mas isso continua, e o governo inclusive anunciou que já formalizou 5,2 bilhões em dívidas com essa mesma característica. Então empresas maiores com alguma peculiaridade. Aí assim, gente, aí aqui tem muita coisa política envolvida, não tem como negar. Então não é qualquer empresa, qualquer dívida, porque o Léo falou que até 50 milhões, pode ser que alguma que seja superior a isso... Precise ser de forma individual. Existe a possibilidade. Claro que... Tem muitas regras. Vai ter muita regra, vai ter muita restrição, vai ter muito lobby, vai ter muita política, vai ter muito jogo de interesse para você estar nesse bolo. Acredito que nenhum CELA que nos acompanha, nem nada disso, está numa situação dessa, né? Deus me livre, né? Porque é uma situação terrível. Mas é possível também. E é só uma coisa que a matéria destacou e a gente quis trazer aqui também. Isso. E essa quantidade, né, de solicitações, nesse ano já foram mais de 180 solicitações, com mais de 11 acordos já fechados dessa forma, individual inclusive. Ou seja, 180 para fechar 11, vocês percebem que é menos de 10%. Não, e além disso, né, olha só, a quantidade de empresas que a gente tem, quantidade de empresas endividadas desse mar de empresas, apenas 180 que entraram com a solicitação. Exato. Porque vocês já sabem da dificuldade. E aí, dos 180, menos de 10% conseguiram. Exatamente. Sendo válido dizer que quando o governo faz uma transação individual, tem que ser muito cauteloso, porque ele está abrindo mão do dinheiro nosso também. E uma coisa importante, pessoal, mesmo na individual ou no litígio zero, as reduções é apenas de juros, multas, encargos, penalidades. O principal... O governo, seja estadual, federal, municipal, não pode abrir mão do principal. Até porque se abre mão do valor principal, seja 10%, 5%, 2%, 1%, vai criar uma desigualdade no mercado. Porque se cria essa, digamos assim, né, excepcionalidade, no mundo jurídico a gente chama até, digamos assim, às vezes a gente brinca, uma jurisprudência nesse sentido, pode ser muito perigoso, porque cria uma desigualdade muito grande. Imagina só, uma empresa que está pagando ali seus impostos em dia, bonitinho, e o camarada que está pagando, não pagou na época, vai parcelar, vai conseguir um parcelamento com redução do principal. Fere muitos princípios constitucionais e do direito administrativo e tributário, que não seria viável nós, enfim, lidarmos com essa situação. Léo, sobre a perguntinha da galera que pode ter a ver aí com o programa Litígio Zero. Por isso que a gente trouxe no finalzinho, né, a perguntinha da galera. Mas antes de falar da perguntinha, vamos pedir de uma vez já para vocês. Pessoal, no último app foi muito legal. A gente teve mais de 5 novos seguidores, teve comentários, teve curtidas. Então vamos continuar dessa forma. Se ainda não segue aqui nosso canal, compartilha com seus amigos aí, com outros sellers, dá o like no vídeo, né, pessoal? E o sininho também, porque toda terça e quinta a gente traz notícias legais aqui para você e do mundo do e-commerce. É isso aí. Bom, Léo, chegou uma pergunta, aquela pergunta que a gente sabe que, tipo assim, o seller que a fez, ele ainda é meio iniciante. Ou tá meio perdido. Justo. Porque a pergunta veio assim, em qual regime de tributação paga menos imposto? Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Como todo bom
jurista sabe que essa pergunta não tem como vir diferente da resposta do depende. E não tem como ser diferente, né, Léo? Agora eu até lembrei das minhas aulas de direito do trabalho na faculdade, que o professor sempre falava, depende. Depende para quase tudo. Mas isso realmente, com certeza, a resposta correta para essa pergunta realmente depende. Porque, pessoal, vou falar de novo, depende aqui a palavra, perdão a essa repetição, mas realmente vai depender da sua operação. Por quê? A gente tem que avaliar, né? A gente já falou em outras vezes, mas sempre é importante, como continua chegando esse tipo de pergunta, é importante sempre frisar. A gente tem que avaliar de onde você compra, para onde você vende os seus produtos, o tipo de produto, se é nacional, importado, o seu tipo do cliente, se é só pessoa física, só consumidor final ou não. E ainda também a própria questão de margem de lucro, que vai fazer muita diferença para o lucro real, né? Claro. Produto. O produto, se tem ST, não tem? Qual estado você está? Se você teria, por exemplo, a possibilidade de talvez até mesmo mudar, né, de estado para buscar um benefício fiscal. Então, são várias variáveis que a gente tem que avaliar. Faturamento. Né? Faturamento. Se tem funcionário, se não tem. Exatamente. Mas lembrando, a gente tem um vídeo no canal, se não me engano, que a gente fala o seguinte: lucro real é apenas para big empresas? Não é, tá, pessoal? Tem empresa com faturamento de 100 mil, 150 mil, que o lucro real é mais atrativo do que o Simples Nacional. Então, por isso que é necessário uma análise, o planejamento tributário está na época ainda. Agora, em abril, é o mês que você vai escolher pelo presumido ou pelo real. Então, o planejamento tributário é muito importante, tá certo, pessoal? É isso aí, pessoal. E para resolver minimamente essa sua dúvida, essa sua questão de vida, né, esse ser ou não ser, nós temos o nosso diagnóstico fiscal gratuito. Então, assim... Mas o gratuito só para quem segue o canal aqui, viu? Claro, tem que seguir, se inscrever, dar like aí, deixar coraçãozinho nos comentários. Porque aí a gente faz o diagnóstico fiscal gratuito. Ele, claro, ele é mais resumido do que um planejamento tributário, mas ele já te dá um norte. Com certeza. Desde que você tenha as informações para passar para os consultores de Blue, a gente já consegue extrair as informações, fazer uma reunião. Às vezes em uma reunião a gente mata tudo, se manda tudo certinho, às vezes é necessário fazer duas, a depender do nível de organização do seller também, para a gente poder te entregar esse diagnóstico fiscal, que já vai te dar uma diretriz, um norte. E aí, é claro, sendo interessante, você entendendo que vale a pena, vai ter lá os nossos planos para você contratar, e aí a gente pode ampliar o rol de serviços para te oferecer. E para fechar, né, Léo, nós estaremos na FEICOM. É uma feira gigantesca, que vai ocorrer o dia inteiro, de 10 da manhã até as 20 horas, dos dias 2 a 5, eu disse no início 2 a 4, que é os dias que nós estaremos lá. Estaremos lá com os sellers, que são amigos, que são clientes, que são parceiros, e estaremos numa situação inédita patrocinando, digamos assim, o que eles chamam de Cafofo do e-commerce. O Bruno Gontijo fez isso ano passado, ele patrocinou esse primeiro Cafofo, que foi a galera que estava indo, todo mundo de Belo Horizonte, no caso, todo mundo se conhece, troca ideia, faz happy hour junto. Falou assim, vamos para uma casa só no Airbnb, vamos ficar junto, vamos interagir, vamos abrir uma live, vamos conversar, vamos afinar tanto o nosso network e tal, e fazer essa interação. E nós seremos aí os patrocinadores desse Cafofo do e-commerce dessa vez. Né? E aí vai vir, a gente vai trazer imagens, vídeos, fotos, stories e tal. Tentar trazer o máximo de conteúdo possível. Vamos tentar trazer, inclusive tentar fazer o nosso app de quinta-feira de lá. Quem sabe com participação especial. Vamos tentar fazer. Vamos levar equipamento para isso, né, Léo? Exatamente. Notebook, microfone. E vamos tentar produzir um conteúdo de lá, diretamente do Cafofo, para poder fazer algo diferente aí para você. Isso. E aí essa feira é mais relacionada a ferramentas, construção, né? Mas, gente, todo evento que a gente fala aqui tem relação, seja com e-commerce, ou às vezes igual essa, não é tão e-commerce, mas você vai estar ali com diversos fornecedores, né? E além disso, com outras pessoas que vendem na internet, nesse caso. Então, gente, network é muito importante.
interessante. Essa feira ela é mais para isso mesmo. Você vai conhecer fornecedores, às vezes, de um produto, ou fornecedores de um mix de produto que você não explorava, vai poder trocar figurinha ali e, claro, conversar com os seus, né? Com pessoas que vivenciam e experimentam as mesmas dificuldades, as mesmas dores que você experimenta. Por isso é muito bacana. E igual o Luiz falou, a gente vai estar lá numa casa com mais pessoas, saindo daqui de Belo Horizonte. Mas, pessoal, olha só, isso daí eu acho que eu nem comentei com o Luiz, mas já tem pelo menos 2 clientes nossos confirmados que a gente vai encontrar lá. Que eu comentei, semana que vem, foi na semana passada, semana que vem a gente vai estar numa feira lá em São Paulo. Eu falei, também vou estar. Então, olha só como que é interessante isso. Esses 2 clientes também vendem na internet. Então, eles têm a possibilidade de estar próximo do seu fornecedor, tentar ali conhecer e até mesmo expandir os seus produtos, porque ali você vai ver outros tipos de produtos que você pode conversar com o fornecedor e já, digamos assim, sair ali, talvez até com um pedido realizado para começar a vender na internet seus produtos, se você ainda não vender. Exatamente, pessoal, é isso aí. O app de hoje fica por aqui. A gente trouxe ele na segunda, como eu disse, mas para vocês vai sair na terça. E quinta-feira vai ter mais, se Deus quiser, só se não for possível gravar. E a gente vê se a gente faz um pílula de 1 minuto só para poder esclarecer. Tem um conteúdo, pelo menos. Conteúdo e a gente, né? Mas vamos tentar trazer isso sim para quinta-feira aí para vocês, beleza? Então tá certo, pessoal. Um forte abraço, até quinta-feira. Fique seguindo lá a gente nas redes sociais. A gente vai trazer muito conteúdo sobre a Feicom e sobre o Cafofo da E-Commerce, tá certo? É isso aí, um abraço, pessoal.